A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Começando mais um EBD, Lições Bíblicas. Nossa revista é A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Ok? Essa é a nossa revista. E esse é todo o contexto que nós estamos falando a respeito. A igreja está neste mundo, certo? A igreja ela é de Cristo, ela está nesse mundo chamado Império do Mal, e há um espírito dominando esse mundo, preparando o terreno para a chegada do anticristo, que é o espírito da Babilônia, com as suas ideologias, com seus pensamentos, ok? Mas hoje na nossa lição, nas aulas passadas estudamos sobre a transrealidade, estudamos sobre a desconstrução da masculinidade, da feminilidade, diversas ideias, diversas ideologias, tá certo? O progressismo. Então volte aí nas aulas passadas para aprender também em nome de Jesus. Mas a nossa aula hoje eu posso dizer que é um tanto gloriosa, um tanto que magnífica a nossa aula de hoje. Veja só, a nossa aula de hoje é a lição de número 9, com o tema, uma visão bíblica do corpo. O que é que a Bíblia diz a respeito do seu corpo? O que é o seu corpo para Deus? Qual foi o intuito quando criado? Eu faço perguntar a todos vocês. O que é o seu corpo para você? Qual a importância dele para você? Segunda pergunta. E terceira pergunta. O que você acha que Deus entende a respeito do seu corpo? Ou que ele se importa a respeito do seu corpo? Ou se ele até mesmo se importa a respeito do seu corpo? Porque hoje em dia nós vivemos extremidades seríssimas. Algumas pessoas pegam o corpo, essa carne, e querem levar até os céus no narcisismo, no hedonismo, que iremos explicar o que é isso. E outros pegam essa mesma carne e querem colocar lá no inferno, dizendo que é a prisão do espírito e da alma. Mas não é assim. O nosso corpo foi criado com um intuito, com uma função. Amém? Então a nossa aula de hoje é uma visão bíblica do corpo. Em 1 Coríntios 6, verso 13, parte B. Está dizendo assim o texto áureo. Mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. A verdade prática. O corpo é o templo do Espírito Santo, e por isso deve se conservar em santificação, deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Então, meus irmãos, nós entendemos uma coisa: o nosso corpo não é para prostituição, não é para ser dado a qualquer um. O nosso corpo não é para ser entregue a qualquer um, a qualquer desejo, a qualquer pensamento, a qualquer vontade, não. O intuito do nosso corpo é outro. E qual é? A primeira coisa, nós temos que conservar este corpo. Não somente ele, mas o espírito, alma e corpo tem que estar plenamente conservados para o dia do Senhor, como está escrito. Então tem que estar conservado em santificação o nosso corpo. Santificação não é um ato. A salvação é um ato, porque Jesus morreu na cruz e nos salvou a todo aquele que recebe e que crê. Mas a santificação é um processo diário e contínuo. Então temos que estar nesse processo diário, contínuo de purificação pelo Espírito Santo para manter este corpo limpo. Os membros que um dia usamos para o pecado, hoje não pode ser mais usado para o pecado, meus irmãos. Se você usava os seus olhos para a cobiça, para a inveja, hoje tem que usar os teus olhos para contemplar as maravilhas e os mistérios do Evangelho.
Se você usava as suas mãos para ofender, para derramar sangue, para matar, para agredir, para se drogar, hoje as tuas mãos, depois de você aceitar a Jesus, passar pela conversão, o arrependimento que leva à conversão, pela renovação, você entra no processo de santificação. E hoje as mãos que antigamente derramavam sangue e faziam toda sorte de mal, hoje as tuas mãos é para praticar as bênçãos do céu, praticar as boas novas do Evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios. A tua mão que antigamente levava uma bebida, uma cachaça, um cigarro de maconha nela, hoje é para estar a palavra de Deus nela. A tua mão que agredia a tua esposa, hoje é para acalentá-la, acariciá-la, respeitá-la, amá-la. A mão que espancava os filhos, que desprezava os filhos, hoje é feita para acolhê-los. Então tem um sentido, meus irmãos. O nosso corpo não é uma prisão da alma, do espírito. O nosso corpo tem um sentido, tem um propósito e tem o seu valor. O valor do nosso corpo não está nos mais altos céus, porque quem está lá é o Deus Todo-Poderoso. A honra e a glória é dele, é para ele, ele sabe, ele tem, ele pode, ele é. O nosso corpo também não está na profundeza do inferno, porque lá é a habitação de Satanás e os seus anjos e todos aqueles que se rebelam contra Deus. O nosso corpo está aqui na terra, neste momento, sendo cheio do Espírito Santo, sendo templo de morada do Espírito Santo, para a honra e glória do Senhor, até o dia da vinda dele, que seremos transformados. Os que morreram ressuscitarão e serão transformados e subirão até os céus. E quem estiver vivo será transformado, e esses corpos serão transformados em corpos incorruptíveis, corpos de glória, assim como é o do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos que entender muito bem o que é o nosso corpo. O mundo, o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento de muitos para achar que o corpo é dele mesmo, ou o corpo para nada mais serve. O corpo tem a função, o corpo é a habitação do Espírito Santo, daquele que recebe o Senhor Jesus. Aquele que não recebe é covil de demônio. Aquele que recebe o Senhor Jesus e o Espírito Santo, o corpo dele é morada da verdade, da palavra de Deus. O seu espírito, sua alma, o seu corpo é a habitação de Deus. Agora, aquele que não recebe, ele dá lugar a todo tipo de pensamento e de ideologia imunda. Então, começamos a entender isso. Que o Senhor, ele deseja que venhamos, ele deseja que nós, depois de regenerados, do arrependimento, da conversão, quando o Espírito Santo habita em nós, que voltamos à origem, que voltamos ao patamar de filhos de Deus e não mais de ímpios, ou de desobedientes, ou de inimigos de Deus. Ele deseja que venhamos ser obedientes, não fazendo o que fazíamos no tempo da ignorância. Porque ignorância é uma coisa, inocência é outra. Ignorância é o tempo que o ser humano ele já tem intelecto para entender que ele está errado, mas ele está cego. Inocência é uma criança, está em estado de inocência. Ok? Vamos prosseguindo. Eu peço que os irmãos leiam 1 Coríntios 6, verso 12 ao 20, tá ok? É um texto maravilhoso sobre o corpo, ok? Que nos ensina que nós podemos fazer as coisas, mas isso não convém, tá certo? Temos que entender também que o nosso corpo não é para prostituição, não é para ser dado a qualquer um, ser entregue na mão e nas ideias de qualquer um, não. Nosso corpo é para o Senhor e o Senhor fez o nosso corpo, é para o nosso corpo. Então, olha só. A introdução, ela nos faz entender o seguinte: os conceitos seculares propagam uma forma independente
dos preceitos divinos. Então, esses meios seculares, o mundo e tudo que no mundo há, eles querem desconstruir o que é o corpo para Deus e o que ele realmente é. Como falei no início, ou o mundo quer dizer que você não presta para nada, que o teu corpo não serve para nada, ou o mundo quer dizer que você é mais especial do que qualquer coisa nesse mundo e o seu corpo é o centro de tudo. E não é isso. Seu corpo veio do pó e para um dia voltará para o pó. Mas enquanto ele está em pé, ele tem uma função, uma nobre, maravilhosa, incrível, poderosa função: ser o templo do Espírito Santo. Ok? Nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, o seu propósito, e aleluia, e glória a Deus por isso, e a sua glorificação final. A criação do ser humano. O homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o homem, ele é o único ser vivo criado não somente à imagem, mas também à semelhança de Deus. Como assim? A imagem é o nosso corpo, é a nossa fisionomia, a nossa feição. Mas a semelhança são as virtudes, são os ensinamentos morais de Deus. Os animais não têm isso. E quando Deus formou o homem, veja só, Deus falou à terra: produza seres viventes. Ali veio o animal, veio o gato, veio o cavalo, veio o elefante, veio o leão. A terra produziu. Os mares produzem os peixes. Os mares produziu as baleias, as focas, os grilos. Os céus produzem as aves. Então, a ave de campina, silvestre, de rapina, todas elas foram criadas. Mas na criação do homem, a coroa da criação, Deus fez o homem, Deus formou o homem e soprou no homem o fôlego ou espírito da vida. Quando Deus soprou o espírito no homem, o homem não era somente um animal, não era só um corpo, mas se tornou um corpo com a imagem de Deus e a semelhança dentro dele, que sim foi corrompido pelo pecado, os valores, mas em Cristo voltamos à origem. Então o homem é o único ser humano, ou melhor, o único ser vivo, criado dessa forma, tão especialmente, tão carinhosamente, tão bem planejado. Deus soprou em seus narizes o fôlego da vida. Ele não fez isso com os animais. O sopro de Deus foi a outorga do nosso espírito. Isso é o que nos distingue dos demais seres criados. Então, quando Deus soprou em nós, veio para nós o espírito. O cachorro, o gato, o papagaio, eles não têm espírito. São corpo e alma. Não tem o espírito. Ok? Então veja só. O homem, a constituição do homem, né, já no segundo subtópico do primeiro tópico, segundo subtópico do primeiro tópico, vai falar o seguinte, que o homem ele é constituído de dois homens. A constituição do homem é dois homens. Qual? Homem interior e homem exterior. Ok? A Bíblia fala declaradamente a respeito disso. Então, veja só. Chamada de homem exterior é uma parte interna denominada como um interior. Então, veja só. Há duas partes, exterior e interior. A interior, ela é onde está a alma e o espírito. E a exterior é o corpo, também chamada de carne. Então o homem, ele é feito de três elementos: espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo.
O corpo sendo o envelope da alma e do espírito. Então temos que entender o seguinte: o homem, ele é formado em três, mas esses três se resumem em um, que é o homem. Um exemplo, João. João, ele tem o espírito, tem a alma e tem o corpo. Ele é João. Ok? Então temos que entender que o espírito que habita dentro desse corpo, o nosso espírito, ele é aquele que testifica com o Espírito Santo. Então, esse corpo, ele é templo de morada do Espírito Santo. Dentro dele há o meu espírito e a minha alma, e o meu espírito que está dentro de mim, ele conversa com o Espírito Santo, que também habita dentro de mim, e o Espírito Santo testifica a mim, dizendo que sou filho de Deus, me assistindo em minhas fraquezas e levando tudo ao Pai. Então o corpo, ele foi criado com o intuito para glorificar a Deus, para ser templo do Espírito Santo. O homem é formado de espírito, alma e corpo. Ok? Vamos prosseguindo. A queda e a restauração. Quando houve a queda no Éden, houve também afetou todas as áreas humanas. O pecado, ele não só afetou o espírito, que é a parte onde é ligada a Deus e ao Espírito Santo que habita em nós. O pecado, ele não só afetou a alma, que é onde está o intelecto, é onde está a voz secreta da alma, é onde estão os pensamentos, os sentimentos. O pecado não só afetou o corpo, trazendo doenças, enfermidades, a morte. O pecado afetou os três. Os três. E Jesus, quando morreu na cruz, morreu para salvar os três. Os três. Tanto o espírito, como a alma, como o corpo. Porque na ressurreição, nos últimos dias, a terra, o mar, o fogo, irão ter que devolver o corpo dos santos para serem transformados em corpo de glória. Ok? Vamos prosseguindo. Então o corpo, alma e espírito foram afetados pelo pecado. A vida espiritual não pode estar desassociada do seu corpo. Então veja, o espírito, a vida espiritual, ela não está desassociada com o corpo. Tudo que o homem é por dentro, no interior, no espírito e na alma, ele é no exterior. Ele é no exterior. A Bíblia diz que nada há oculto que não haja de ser revelado. Jesus falou aos homens religiosos daquela época dizendo: olha, lava primeiro dentro do copo para depois querer lavar o lado de fora. Porque vocês são como sepulcros caiados, que por fora é bonito, mas dentro é imundícia. E a boca fala que o coração está cheio. Então, se qualquer problema que afetar o nosso corpo, afetará a nossa alma e espírito. E qualquer um que afetar o espírito, afetará a alma e o corpo. E o que afetar a alma, também afetará espírito e corpo. Então os três têm que ser preservados, santos, para o dia do Senhor Jesus Cristo. No segundo tópico, a visão bíblica a respeito do homem. Ok? A visão bíblica a respeito do corpo. A parte exterior do homem. Podemos entender o seguinte nesse primeiro subtópico do segundo tópico. Rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito, ou ser inerentemente mal ou insignificante. Então nós aprendemos nessa lição que o corpo, ele não é uma prisão da alma, meus irmãos. Ainda que ele esteja afetado por uma enfermidade, por um problema, haja as tentações, tudo isso. Mas o corpo não foi criado para ser uma prisão da alma. Não. De forma nenhuma. Ele é um objeto para glorificar a Deus. É um instrumento para a glorificação de Deus. E o homem interior, ele é templo de morada do Espírito Santo.
Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. E exortado a não pecar contra o próprio corpo. Então entenda o seguinte, nós, quando conservamos nosso corpo, é para o Espírito Santo morar nele. Porque o homem que peca contra o corpo, peca contra o Espírito Santo. E não há pecado tão terrível como esse, pecar contra o próprio corpo. É algo seríssimo. Portanto, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma. O seu corpo tem um objetivo. Tem um intuito, é glorificar a Deus. No homem exterior e no homem interior. No seu corpo carnal, na carne, e também no espírito e na alma. É para ser glorificado a Deus. Porque esse corpo que você tem aqui, dentro de você, é também a habitação do Espírito Santo. Ele não pode ser profanado por ideologias, por pensamentos, por prazeres, por imundícias. Conserva-te a ti mesmo. Sede santos como o Senhor é santo. Temos que entender assim. Glorificado na ressurreição. Meus irmãos, haverá um dia que o apóstolo Paulo escrevendo disse que no soar do toque da última trombeta, no alarido, na voz de arcanjo, os mortos ressuscitarão e subirão para os céus, e nós, juntamente com eles, seremos transformados aquele que está vivo, os que estão vivos. O que isso quer dizer? Aquele que morrer em Cristo, que o espírito e a alma se fundem e estão no paraíso. O espírito e a alma descerá do paraíso até a sepultura, a terra devolverá o corpo, haverá união, a transformação e será elevado aos céus. E nós que estamos vivos, seremos transformados num abrir e piscar de olhos e subiremos também para os céus ao encontro do nosso Senhor. Então esse corpo seu tem um intuito. Ainda que depois de morto ou vivo, Deus um dia glorificará este teu corpo. Tornará esse corpo corruptível, ferido, machucado, oprimido, em um corpo de glória, que não haverá choro, dor, morte e sofrimento. Se tornará um corpo como é o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um corpo de glória. Por quê? O terceiro tópico, a visão secular do corpo. O primeiro subtópico irá falar sobre o hedonismo e o narcisismo. Hedonismo é, se me dá prazer, é bom. E narcisismo é a idolatria a si mesmo. Então a visão secular do mundo é dizendo o seguinte, olha, se dá prazer ao teu corpo, ainda que você se prostituir, porque a Bíblia diz que o homem ou a mulher que se deita com um prostituto ou uma prostituta se faz mesma carne com eles. Se faz mesma carne. Se une com eles. Se une. Então, o hedonismo é dizendo, olha, o que você fizer é se drogar. É se drogar que dá prazer e mata o teu próprio corpo, faz que é bom. É se prostituir, faz que é bom. E o narcisismo é dizendo, olha, adora a ti mesmo. Tem pessoas que morrem em salas de cirurgias por estarem deformando o corpo que Deus deu a eles para se enquadrar nos padrões seculares da beleza. O seu corpo não foi feito para isso. O seu corpo não foi feito... Como o segundo subtópico fala, erotização e libertinagem. O seu corpo não foi feito para você seduzir a todos os homens, a todas as mulheres, erotizar até crianças. Seu corpo não foi feito para isso, para libertinagem, para promiscuidade, para profanação. Não foi feito para isso. O seu corpo foi feito para a honra e glória do Senhor, para ser a habitação do Espírito de Deus.
E o terceiro subtópico, ele nos fala que somos livres, porém todos os nossos atos serão alvos de juízo divino. Os seculares promovem a banalização do corpo. O existencialismo ateu, por exemplo, afirma que descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir da liberdade incondicional. Então seu corpo não foi feito para viver um existencialismo ateu. Olha, você tem que viver tudo, experimentar tudo para você saber qual é o sentido da vida. Não foi feito para isso. Não foi feito para sermos como o filho pródigo, não. Não foi feito para ser assim. Nós somos livres, a Bíblia diz em Gálatas 5, acredito que verso 1, dizendo, se nós estamos livres em Cristo, não usemos da liberdade que Cristo nos dá para voltarmos à servidão. Jesus te libertou, meu irmão, minha irmã. Ele também libertou o teu corpo. Ele libertou o teu corpo, te regenerou, te levou à origem de Deus para a tua vida, para o teu corpo, para o teu espírito, para a tua alma. E te diz que você é a habitação do Espírito Santo, não é covil de demônio, não é covil de ideologia maléfica, imunda, não. Não é para a erotização, libertinagem, não é para o hedonismo, para o narcisismo, não é para a liberdade e autonomia própria, não. Você foi livre para servir ao Deus vivo, livre do pecado, para tornar o braço do Pai, para tornar para o seio do Pai, para receber de novo o abraço de Deus. Essa é a liberdade que Deus deu não somente ao teu espírito e nem somente à tua alma, mas também ao teu corpo, que um dia será glorificado como o do Senhor Jesus Cristo. Essa é mais uma EBD, Lições Bíblicas, mais uma aula para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Curta, comente e compartilhe esse vídeo, essa aula, para que muitos e muitos outros possam também aprender a visão bíblica a respeito do corpo. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo.